Graça e paz, povo de Deus, boa noite a todos aí. Estamos aqui para mais uma live, né? Hoje nós vamos estudar uma passagem que todos conhecem, que é a passagem da morte de Lázaro, né? E dentro desta passagem que está lá no livro de João 11, né? Capítulo 11 de João, nós vamos estudar algumas passagens do capítulo 11 de João, mas para vocês já irem procurando, João, livro de João 11, do versículo 1 ao 6, tá? 1 ao 6 para a gente se identificar aqui dentro do texto. E nós vamos estudar também no capítulo 11, o versículo 20, 21, 22, né? 24, 25 ao 27 e do 33 ao 43, tá? Eu vou ler do 1 ao 6 e nós vamos conversando sobre esse texto, que é muito lindo. Deus pediu para nós falarmos sobre as amizades verdadeiras, amém? Então o título da nossa mensagem hoje é Jesus e os seus amigos, né? Nós vamos conhecer a família de Lázaro e um pouco mais sobre Lázaro, Marta e Maria, amém? Então vamos de louvor, depois nós oramos? Com toda a sua fé e crer, Jesus vai te abençoar. Disse-lhe Jesus: se tudo podes crer, tudo é possível que crer. Vai te abençoar, meu irmão, Jesus vai te abençoar. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Com todo seu amor, Ele vai te curar e te transformar, meu irmão, Jesus vai te abençoar, meu irmão, Jesus vai te abençoar. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Ele vai te curar, se você acreditar, com toda a sua fé e crer, Jesus vai te abençoar. Podes crer, tudo é possível que crer. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar.
Deus e Pai, consagramos essa live, este momento, Deus, para te adorar, para te bendizer, para servir a Deus e ao seu povo, Pai. Que esta palavra possa ser luz para a nossa caminhada, que esta palavra possa edificar, exortar, cumprir a função que a palavra de Deus tem em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, gente. João 11, do 1 ao 6. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramava perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Até aqui. Desliga a máquina. Só vamos desligar uma máquina que está ligada. Então, gente, do versículo 1 ao versículo 6. O que esta passagem está comunicando para nós, né? Que Lázaro, irmão de Marta e Maria, que havia um homem chamado Lázaro, o texto fala, que morava em Betânia, e ele morava com a irmã Marta e com a irmã Maria. E Lázaro veio a ficar doente, né? E Jesus, como era amigo dessa família, Jesus, ao pregar próximo ao povoado de Betânia, Jesus conhece Marta, e Marta leva Jesus para a sua casa, né? E lá eles acabam estendendo essa amizade. Então Jesus, toda vez que ia para Betânia, ele passava na casa de Lázaro, Marta e Maria. Então ficaram amigos, né? Jesus era um amigo próximo da família de Lázaro. E essa amizade foi se estreitando, foi ficando cada vez mais íntima. E Lázaro vem a ficar doente. Só que Jesus, ele está numa outra cidade, se não me engano, ele está em Jerusalém ou próximo a Jerusalém. E Marta e Maria, com a doença, com a enfermidade de Lázaro, eles mandam um recado para Jesus. Manda o rapaz levar um recado. Lázaro está enfermo. E o que o texto me diz? 13. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, versículo 13 do capítulo 11. Senhor, aquele a quem tu amas, né? Aquele a quem tu amas, Jesus, está enfermo, né? E Jesus, ao ouvir isso, Jesus afirma: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, né? Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, Jesus, e termina ali no 5 dizendo que Jesus amava Marta, Lázaro e Maria. Então, eu creio que quando Jesus ele falou que aquela enfermidade não era para a morte, esse rapaz que ouviu essa mensagem, ele retornou e entregou a mensagem para Marta e para Maria. E neste momento eu creio que Jesus estava dizendo: eu sei, né? Eu creio que Jesus sabia o que ia acontecer com Lázaro. Mas a irmã Maria e Marta, talvez elas não tivessem um conhecimento ou não tivessem visto que essa enfermidade se complicaria e que isso resultaria na morte do irmão, né? Mas mais para frente o texto vai me dizer que Lázaro piora e que Lázaro morre. E nesse tempo, Jesus ele não retorna, né? O texto vai me dizer aqui: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, Jesus ficou mais 2 dias onde estava. Ou seja, onde ele estava tinha uma certa distância. Ele ficou mais 2 dias nesse lugar. E ele não retornou. E o texto vai me dizer, lá no capítulo 11, 17... que Jesus, ele resolve voltar, né, para Betânia. E ao chegar, Jesus verificou que o Lázaro já estava morto há 4 dias, não é mesmo? E quando Jesus já chegou numa situação muito complicada, porque Lázaro já tinha morrido, as irmãs de Lázaro estavam chorando muito,
né, por causa da morte do irmão. E veja o que Marta, ao encontrar Jesus, ela sabendo que Jesus estava se aproximando do povoado, Jesus não tinha nem chegado em Betânia ainda, e Marta, que geralmente ficava nos afazeres da casa, Marta sai atrás de Jesus e Maria fica em casa. Olha só, 11:20. Quando Marta ouviu falar que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Esse é o 20. 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então Marta já falou com Jesus num tom de cobrança. Se eu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Se eu estivesse aqui, o Senhor ia orar por ele, o Senhor ia tocar nele e ele seria curado. Mas agora meu irmão está morto. Olha o drama que Marta está passando por causa da morte do irmão. E o 22 vai me dizer que Jesus falou para ela: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo que pedires. E o que Jesus está dizendo para Marta? Marta, ore e Jesus vai te dar o que você pedir, porque não é o que a Bíblia diz? Se pedires em meu nome, meu Pai vos concederá. Então é isso, Jesus está ativando a fé de Marta. Marta, é só preciso orar. Mas o tamanho desespero em que Marta se encontrava, e tristeza e angústia do seu coração, fez com que ela simplesmente não ouvisse essas palavras que Jesus estava pronunciando, né? E Jesus continua, e disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. E olha só, lá no 24 vai me dizer, a Marta respondeu assim para Jesus: eu sei que ele vai ressuscitar, né? Na ressurreição do último dia, ou seja, Jesus já queria fazer milagre, já queria ressuscitar Lázaro, mas Marta estava entendendo que no último dia, quando Jesus retornasse, Lázaro ia ressuscitar. Né? E o texto continua no 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus pergunta para Marta. E ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então Jesus está ativando a fé da Marta, Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Eu posso, ou seja, o que Jesus está dizendo para Marta: eu posso ressuscitar o Lázaro, Marta. Só que a Marta está tão agitada, está tão nervosa, tão chateada, né, com toda essa situação e triste por ti no seu luto já há 4 dias. Jesus, não tem mais jeito, meu irmão está morto, agora é só no último dia. Jesus está dizendo: ei, eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que ele morra, se tu crê em mim, vai ver a glória de Deus, tem que crer. Jesus está dizendo isso para Marta. E a Marta, mesmo assim, sim, eu acredito, ela confessou a fé dela, que ela tinha fé que Jesus era o Filho do Deus vivo, que era aquele que havia de vir, né? Mas isso não foi suficiente. Né? E lá no 28, vamos seguindo aqui. Depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado no povoado ainda. Essa conversa que Marta teve com Jesus foi na entrada, foi quando Jesus ainda estava vindo, né? Então agora Maria sai de casa e vai ao encontro de Jesus. E Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas o lugar onde Marta o encontraram. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus, Marta e Maria, os amigos delas, que eram os judeus, tinham vindo para a casa delas para consolar elas por causa da morte de Lázaro. Então esses amigos judeus que estavam lá confortando ela na casa dela, seguiram Maria, né, achando que ela ia para o sepulcro para chorar lá, porque Maria já estava chorando. Então, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria se prostra aos pés de Jesus, né? E Maria fala a mesma coisa que Marta falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, né? Então aí, Maria chorando, se prostra aos pés de Jesus e diz: Jesus, se o Senhor tivesse chegado a tempo, se o Senhor tivesse aqui, se o Senhor tivesse orado, né? E Jesus, ao ver Maria chorando, o texto vai dizer aqui para mim, lá no versículo 33 do capítulo 11, ao ver Maria chorando e os judeus também estavam acompanhando Maria, né? Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se, né?
Diz o texto que Jesus, ele se comoveu com a situação, né? Porque Maria era aquela que ficava aos pés de Jesus, né? Quando Jesus vinha para a casa de Maria, para a casa de Lázaro, Maria era quem ficava ali, colocando óleo aos pés de Jesus, alisando os pés de Jesus com o cabelo, né? Era uma adoração. Maria fazia isso como uma adoração, amando Jesus ali, naquele momento. Então, Jesus sentiu, né, a aflição, a dor e a angústia e a tristeza no coração de Maria. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus perturbou-se no espírito. E Jesus perguntou: onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus, neste momento, chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava, né? Mas alguns deles ainda falavam e criticavam. Se ele curou cego, se ele fez o cego enxergar, porque foi que ele não poderia ter impedido que Lázaro morresse, né? Então as pessoas se perguntavam por que ele deixou Lázaro morrer, né? Na verdade, Jesus, ele já sabia que Lázaro viria a morrer, mas os irmãos de Lázaro, a Marta e a Maria, queriam a cura, mas Jesus queria ressuscitá-lo, amém? Isso foi para que a glória de Deus se acontecesse, né, no caso da morte de Lázaro. E vamos lá pro versículo 38 do capítulo 11, né? E Jesus, outra vez, profundamente comovido, fala o texto que Jesus está comovido com a situação, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E Jesus disse: tirem a pedra. Tirem a pedra, disse. E disse Marta, a irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal. Já faz 4 dias. Versículo 40. E disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce você veria a glória de Deus? Pergunta para Marta. Então tirem a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui. Então Jesus orou a Deus e pediu, né, que Jesus ouvisse ele, porque ele sabia que Jesus sempre ouvia, mas ele estava pedindo por Maria, por Marta e pelo povo que estava ali, pelos judeus que ali estavam. E que para que esse povo que está aqui, fala Jesus, creia que tu me enviaste, né? Creia que ele é o Filho de Deus. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, saia para fora. Né? E depois disso, Lázaro, o morto, né, saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. E diz a Bíblia, no versículo 45 do capítulo 11, que não está nessa minha versão aqui, mas eu tenho numa outra Bíblia minha, que todos eles creram que Jesus era o Filho de Deus. E eles creram em Jesus. Os judeus, a Maria, aquele povo que estava ali reunido, creram, porque Jesus ressuscitou Lázaro. Amém? E o que é que me chamou a atenção nessa história? Eu já conhecia a história, já conhecia esse capítulo, mas o que chama a atenção é que lá no livro de Lucas, Jesus vai com os discípulos, né? E chegando ao povoado, ele conhece a Marta. E a Marta recebe ele lá na sua casa, não é mesmo? Agora nós vamos lá para Lucas, do 38 ao capítulo 32. Jesus está caminhando com os discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, aquela parte que eu falei para vocês. Marta, porém, estava muito ocupada, né? Fazendo o serviço da casa, arrumando a comida, lavando a roupa, né? Mas aí Marta vem e pergunta ao Senhor: não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Ela perguntou. Diz a ela que me ajude. E o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, uma só é necessária, né? Então, Maria escolheu a parte boa e está
esta não lhe será tirada. Então tá lá em Lucas essa passagem, vocês podem ler lá. Então foi nesse episódio que Jesus tornou-se amigo, né, da família de Lázaro. E o que eu quero falar dentro desse texto? Falar de uma amizade verdadeira, uma amizade sincera. Muitos dizem que Marta ela era incrédula. Não, mas Marta ela não era incrédula. Jesus foi falando com ela: Marta, tu crê que eu sou a ressurreição e a vida? E a Marta respondeu: sim, eu tenho crido que tu és o Filho do Deus vivo, que tu és o Cristo que havia de vir ao mundo, né? E justamente porque Marta acreditou, Jesus, né, orou para que o milagre dela, para que ele pudesse ressuscitar Lázaro e chamar Lázaro para fora. Mas como vocês podem entender do texto, eles eram amigos íntimos. Jesus frequentava a casa deles. Maria ficava aos pés de Jesus. Marta servia Jesus da forma, né, do jeito dela, mas servia Jesus, fazia alimentação, arrumava as camas, porque Jesus ficava lá. Jesus e os discípulos. Então eram em torno de 15, 12, 16 pessoas para se alimentar, para dormir. Jesus ficava lá pregando, falando a palavra, mas Jesus era aquele amigo que exortava, né? Que exortava, que ajudava, que consolava. E para vocês verem que elas conheciam Jesus, mas elas não tinham conhecimento de todo o poder que havia sobre Jesus, porque elas podiam ter dito: Jesus, ressuscita o Lázaro, mas elas estavam ainda na mente delas que Jesus curaria o Lázaro. Mas Jesus ainda fez um milagre ainda maior, que foi ressuscitar Lázaro. E eu creio que essa amizade era uma amizade linda, uma amizade que era uma amizade recíproca, porque em nenhum momento lá Maria e Marta tinham Jesus como quem ele era realmente. Elas tinham a amizade de Jesus, uma amizade sincera, e elas não focavam no que Jesus podia proporcionar para elas. Porque tamanho foi o sofrimento e a aflição que elas passaram aqui. E quando Lázaro ficou doente, ela simplesmente avisa o nosso amigo Jesus que o nosso irmão ficou doente. Diga que ele venha nos consolar, nos ajudar, né? Elas não passou na mente delas que Jesus poderia fazer um milagre tremendo na vida de Lázaro. Porque era uma amizade desinteressada. Era uma amizade que tinha amor. O texto vai dizer: e Jesus amava Lázaro, Jesus amava Maria e Marta. Sim, Jesus amava, mas esse amor, esse carinho, essa amizade, era uma amizade recíproca. Eu creio que pelo aqui o que diz no texto, né, era uma amizade recíproca. Elas sabiam quem era Jesus, porque Jesus pregava para elas, Jesus ia sempre com os 12 discípulos lá, mas não havia interesse nessa amizade, era uma amizade pura e sincera. Eles se reuniam para Jesus pregar, para Maria adorar Jesus do jeito que ela gostava de adorar, aos pés dele sempre, e Lázaro também sempre junto ali. Então, gente, falando de verdadeiros amigos, o que nós podemos aprender? A Bíblia vai nos dizer lá em Provérbios 17, que em todo tempo ama o amigo, né? E na adversidade se faz o irmão. Se não me engano é assim que diz o versículo. Depois eu posso ler ele para vocês. Então, em todo tempo ama o amigo. Jesus era aquele amigo, né? Do tempo das jantas, dos encontros, né? Do tempo bom, do tempo de festa, mas também era o amigo do tempo da adversidade, do tempo da tristeza, do dia mal. O dia mal para Lázaro chegou, para Maria e para Marta também. Foram momentos de aflição, né? 4 dias esperando para Jesus voltar. Jesus voltou, já era tarde. Não tinha mais o que fazer. Meu irmão já está morto, Marta diz. Meu irmão já está morto. E por mais que Jesus falasse: pede que Deus vai te conceder. Pede que eu possa ressuscitar. Eu estou aqui em carne, em osso. Eu sou Jesus, eu posso fazer. A aflição era tão grande, tamanha tristeza, que ela não entendia. Embora ela ouviu falar de Cristo, que Cristo era o Filho de Deus vivo e que Cristo podia fazer, porque Jesus já tinha ressuscitado outras pessoas, mas a amizade dela era desinteressada, né? Ela não estava pensando em bajular Jesus, em querer Jesus como amigo dela, pensando no que Jesus podia fazer na vida dela. Pensando que Jesus, talvez ela pudesse pedir para Jesus: multiplica o dinheiro que eu tenho aqui,
ressuscita o meu irmão. Não, era uma amizade sincera. E ela não tinha ainda tido a experiência com Jesus. O que muitas vezes nós passamos. Nós cremos que Jesus existe, nós cremos que Jesus é o Filho do Deus vivo, mas nós não tivemos a experiência de um milagre, de uma bênção, que é Jesus que pode fazer. Então, essa noite eu vou falar para vocês que Jesus é o nosso melhor amigo. E Jesus é o nosso melhor amigo. Mas eu também quero que vocês enxerguem que esses 3 irmãos, eles eram amigos realmente de Jesus, era uma amizade recíproca, né? Não tinha interesse, eles não bajulavam Jesus, né? Era uma amizade e que Jesus era amigo mesmo, Jesus gostava, amava essa família. O texto vai dizer várias vezes que Jesus amava eles, por causa da simplicidade, por causa do que carregavam no seu coração, porque eram pessoas humildes e sinceras. Então, a palavra de hoje eu quero dizer que Provérbios 27, 5, 6 vai dizer que os amigos te exortam para o teu crescimento, né? E te aconselham quando necessário. Jesus exortou Maria, exortou Marta, porque Marta era sempre muito apressada, sempre muito agitada, sempre querendo fazer muitas coisas e não aproveitava o melhor, que era a presença de Jesus, né? A conversa, o bom papo, os bons conselhos, né? E até mesmo ao exortar, Jesus era delicado, era amoroso, era querido, né? Então, que as nossas amizades, que os nossos amigos sejam como Jesus, né? Que nos exorta para o nosso crescimento, não é mesmo? Que nos aconselha quando é necessário, que nos dê bons conselhos, né? E que nós também possamos ter amigos que orem por nós. Jesus estava falando para Marta, mas tamanho era o desespero que ela não entendia. Pode pedir, que meu Deus vai te dar. Ora, que Deus te dá. Ou seja, oração. Mais uma vez Jesus fala de oração. É só orar, Marta. Mas ele viu a aflição, a angústia, a tristeza, o luto. E Jesus, o que Jesus fez? Jesus orou por Marta, né? Então Provérbios 15:30 vai dizer para nós: tenham amigos que oram por você e se alegram com as suas conquistas. E se alegrar com as conquistas, o texto vai dizer que ressuscitou Lázaro e eles creram em Jesus. Mas depois disso teve festa. Depois disso houve uma comemoração. E todos eles estavam lá comemorando: Lázaro, Jesus, Maria, os 3 irmãos, a família e Jesus. Porque Jesus se alegrou. Jesus ficou triste na adversidade, comovido na adversidade e ajudou Marta e Maria. Então, que nós sejamos esses amigos, que sabemos ser amigos, né? E que nós possamos ter amigos que nos aproximam de Deus também. E eu quero terminar orando, terminar essa passagem, depois eu coloco os versículos, pedindo a Deus, Senhor Deus e Pai, que Jesus possa hoje tocar em nós, que nós possamos ser esses amigos como são os amigos de Jesus, como São Lázaro, como Jesus é amigo. Que nós possamos, Pai, que Jesus possa nos tocar e nos dar um coração de carne, tirar toda pedra que tem no nosso coração, tudo aquilo que não é verdadeiro, que não é bom, que saia das nossas vidas em nome de Jesus. Que nós possamos ser verdadeiros, ser bons amigos, que nós possamos orar e cuidar uns dos outros, que nós possamos amar os nossos irmãos em todo o tempo, no tempo da adversidade, no tempo da felicidade, no tempo que tiver festa e no tempo mau, no tempo ruim, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esse momento a Ti, que nós possamos ser transformados, que nós possamos mudar o nosso jeito de ver a vida, de ver os nossos amigos, que nós possamos ser os amigos em todo o tempo, Pai. No tempo da tristeza, no tempo da alegria, no tempo da adversidade. Que nós saibamos nos importar se os nossos amigos estão tristes, se estão felizes, que nós possamos ter bondade no nosso coração. Em nome de Jesus. Jesus, transforma tudo que precisar transformar em nós. Nós somos instrumentos nas Tuas mãos, Jesus. Guarda, protege cada um dos nossos amigos que estão vendo essa live hoje. Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra venha para edificar a vida de vocês. E que todos possam ter uma noite de paz, de alegria, de harmonia e de tranquilidade em nome de Jesus. Que nós sejamos amigos de verdade dos nossos amigos. Que nós possamos amar em todo tempo, em qualquer situação.
Amém? Em nome de Jesus, curta a live, compartilha e que Jesus abençoe. Amamos vocês em Cristo Jesus. Até a próxima.